Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, você que é novo. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí embaixo, tá? Dá um likezinho, dá um joinha, né? E compartilhe com seus amigos. Ai, faz tempo que eu não faço um vídeo assim com vocês, falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra. E a grande questão que eu comecei a pensar agora, a importância da oração. Cara, realmente a oração é um negócio muito importante que a gente muitas vezes desvaloriza isso, sabe? A gente deixa de canto, sabe? Eu falo por experiência própria, às vezes, tipo, cara, quando foi a última vez que eu orei, de verdade mesmo, parar e falar, Deus, sabe, de conversar com Deus, sabe, de realmente colocar todas as petições em Deus, sabe? É difícil, cara. E às vezes a gente coloca a oração muitas vezes como uma obrigação que vira algo automático, sabe? Vira um negócio muito louco que não deve ser levado na brincadeira, não deve ser levado assim rigorosamente como se fosse um protocolo a fazer. Não, a gente precisa ser natural, a gente precisa fazer de coração, fazer, sabe, de verdade, tá ligado? E a importância da oração. Um dos versículos que eu estava lendo aqui em Lucas 11, que diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um de seus discípulos lhes disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E olha só que interessante esse começo. Os discípulos de Jesus estavam vendo Jesus falar com seu pai e estavam falando, Jesus, ensina a gente a orar, ensina-nos a orar. E aí foi depois disso Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. A famosa oração do Pai Nosso. Mas a grande questão não é você se ater a essa oração como se fosse uma oração repetida. Não, a gente tem que entender o que Jesus estava querendo passar aqui. E, cara, os discípulos andavam com Jesus todos os dias e eles ainda não sabiam como orar. Opa, caiu caneta! Eles não sabiam como orar. E muitas vezes é a gente que tem na Bíblia a palavra, a gente vai todo dia para a igreja, né? Algumas pessoas vão todo dia para a igreja e não sabe orar direito. Tem alguma coisa errada aí. Pera lá. Como é que você pode viver todo dia na igreja, frequentar todos os cultos, servir em todos os lugares e não saber orar? É possível isso? É possível. Por quê? Porque a gente não está vivendo de coração, sabe, as coisas. Quando a gente não vive de coração, a gente não sabe nem orar. Nem orar direito a gente sabe, nem ler a Bíblia direito a gente faz isso. Porque a gente não faz de coração. E é uma das coisas que eu pensei aqui, cara, como é que eu vou orar direito, sabe? Às vezes eu me vejo orando, sabe, todo automático. E às vezes eu paro e penso, não, eu preciso orar direito, eu preciso orar com verdade, sabe? Mas para isso a gente tem que viver de verdade, a gente tem que viver em espírito. Porque é natural as coisas, tudo é natural. Quando a gente vive em Cristo, a gente se torna uma nova criatura, a gente naturalmente tem um novo pensamento, a gente pensa, sabe, diferente, a gente começa a ter uma visão diferente do mundo, porque a gente está em Cristo. E se a gente tiver de coração, a gente tem, sabe, a gente reconhece que Deus é nosso Pai e temos que dar toda a glória a Deus, como diz Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, glória seja dada a ti, venha o teu reino, que teu reino seja estabelecido em nós, a tua vontade seja estabelecida em nós e venha estar em toda a terra, que possa ser, um Deus possa reinar sobre todos. Dá-nos o pão de cada dia, todo sustento, mantimento, mas também sacia a nossa fome, sabe, de querer algo mais. Deus, seja nosso pão que sacia a nossa fome, a água que tira a nossa sede. Perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar a quem nos deve, porque é muito fácil a gente pedir perdão a Deus, perdoa, eu errei, perdi, e às vezes a gente nem consegue também perdoar quem fez algo de errado conosco,
fez, sabe, alguma coisa que a gente não gostou e a gente não perdoa. Então, cara, imagina, da mesma forma que Jesus, Deus, nos perdoa, nós somos pecadores, nós temos, sabe, fazendo tudo de errado e Ele nos perdoa, por que a gente não pode perdoar quem fez alguma coisa errada que, tipo, não é nada comparado ao que a gente faz, as coisas erradas que a gente faz contra Deus, sabe? Então a gente tem que pensar muito bem. Nós temos que perdoar ao próximo, assim como Deus nos perdoa. Porque tem uma parábola que fala exatamente sobre isso. O cara perdoa a dívida do servo, o servo estava devendo uma quantia muito alta e o dono perdoa. E aí o servo vai lá cobrar o outro. Porque, você está me devendo. E ele não consegue perdoar o outro. Tipo, ele teve o perdão, mas ele não conseguiu perdoar o outro. Então, nós temos que perdoar assim como Deus nos perdoa. E a oração do Pai Nosso é muito mais que uma repetição, uma vã repetição. É algo que a gente tem que ter como estilo de vida. Nós temos que entender que Deus é nosso Pai e que o nome dele tem que ser santificado, tem que ser glorificado e que o reino de Deus tem que ser estabelecido em nós e que o pão só vem dele, a nossa fome só é saciada nele e nós temos que perdoar o próximo, assim como Deus nos perdoa. E no final diz assim, não nos deixe cair em tentação. E em Mateus diz, mas livra-nos do mal. Amém. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas como a gente vai ser livre do mal? Se a gente viver nas práticas erradas, a gente tem que viver para Deus. E automaticamente a gente, quando vive em Deus, quando a gente está perto de Deus, em espírito e em verdade, a gente deixa o velho homem de canto. A gente começa a obedecer o espírito, viver no espírito. E a gente começa a pecar menos, a gente começa a ter mais força que não vem de nós para superar, para vencer as tentações. Assim como Jesus venceu no deserto, porque ele estava em espírito em verdade, ele estava totalmente conectado ao Pai. Então qualquer coisinha que viesse, qualquer propósito que viesse, ele não ia cair, porque ele estava enraizado em Deus. Cristo estava enraizado no Pai, porque ele estava com o coração voltado totalmente no Pai. Essa é a lição que nós temos que entender. Para a gente aprender a orar, a gente tem que viver em espírito e em verdade. A gente tem que entender que Deus é nosso Pai. A gente tem que olhar para Ele como um Pai, não só como um ser divino que fica lá longe, que não está nem aí pra gente. Mas Ele é um Pai. Para nós que somos filhos, nós que nascemos de novos, nós que reconhecemos a soberania de Deus, que largamos toda a nossa obra maligna, nossas obras antigas e servimos totalmente a Deus, Ele nos salva, nos purifica de todo pecado e nós nos tornamos filhos, novas criaturas. E eu tava pensando assim, cara, eu pouco oro e muitas vezes eu oro muito automático, eu tenho que parar disso. Fazer isso, sabe? Antes de comer, eu sempre orava na hora de orar e tipo, eu esqueci de orar antes de comer, sabe? Aí quando eu oro antes de comer, é tudo automático, é um negócio repetido. E eu não tô fazendo de verdade. Mas quer saber uma coisa? Quando você for orar, cara, antes de comer, você for orar pelo alimento, pensa assim, cara, olha só o carinho de Deus por nós. A gente não merece, mas Deus tem um carinho enorme por nós e Ele tá nos sustentando até hoje. Seja grato, comece a orar em espírito e em verdade, não seja repetitivo, mas, sabe, converse, fale com Deus. Orar é falar com Deus, orar é uma conexão que nós temos com Deus, que pensa assim, cara, antigamente, antes de Jesus vir à Terra, nós não tínhamos esse direito de falar diretamente com Deus. Isso era só dado aos sacerdotes. A gente tinha que chegar aos sacerdotes, o sacerdote tinha que chegar para Deus, fazer sacrifício pelos pecados do povo e os pecados deles também. E a gente não tinha essa conexão. Por quê? Por causa do pecado. O pecado nos afastou, nos fez separação de Deus. Mas quando Jesus vem, Ele quebra tudo isso. E nós voltamos a ter aquele livre acesso que Adão teve de poder falar com Deus diretamente. De ter essa liberdade de orar, de falar. Então valorize a oração. Não é qualquer coisa, sabe? A oração é muito importante. Priorize a oração, a palavra, a leitura da palavra também. Porque a oração é o momento que a gente fala com Deus, mas a leitura da palavra é quando Deus fala com a gente. Então os dois andam juntos, os dois caminham juntos. Importante também o jejum, que eu posso fazer outro vídeo falando sobre esse assunto, que é uma coisa que eu confesso também é difícil para mim fazer jejum. Porque a gente olha muito para o nosso eu, nosso corpo carnal, a gente esquece que o jejum é negar a nós mesmos, sabe? É deixar de lado toda a nossa vontade para servir a Deus, para, sabe, ter um momento com Deus. Jejum também é muito importante, as três coisas andam juntos. Não é uma é mais importante que a outra, as três coisas andam juntos. A gente precisa orar, ler de verdade, meditar na palavra
jejuar, porque é muito importante ter essa vida de santificação, não de uma santidade assim que, eu sou santinho, eu sou perfeito. Não, uma santificação. E não é só hoje e amanhã eu tô bem. Não, é todos os dias a gente tem que se santificar. Porque é uma constante, a gente tem que ser constante, cara. E é isso que eu tenho que falar para vocês hoje. Sejam constantes, firmes e constantes. Na oração, na leitura da palavra, no jejum, cara. Que isso faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. O nosso Pai. Se você é filho, Deus é teu Pai. E Ele quer que você fale com Ele, que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Beleza, pessoal? Esse é mais um vídeo aqui, ó. Pretendo fazer mais outros vídeos. E eu espero que você seja edificado com esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, ó. Eu só quero que vidas sejam alcançadas, não por causa de mim, mas por causa do nome de Jesus. Porque tem muita gente fazendo vídeo para Jesus, falando de Jesus. E eu sou só mais um, entendeu? Mas a importância mesmo é que às vezes a pessoa precisa de uma palavra específica, ela de repente encontra um vídeo assim, pode até encontrar outro vídeo. E amém, cara. Mas essa é a importância de a gente falar o evangelho, a gente pregar sem pensar no retorno. Porque o retorno, quem faz a obra depois é o Espírito Santo, a gente só tem que falar. E é isso que eu tô fazendo, eu tô falando. E o retorno, o fruto disso, desse vídeo, é só com Deus. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Falou, gente. Deus abençoe vocês. Até mais um vídeo. Um vídeo mais assim, né? Se vocês gostarem, né? Se vocês não gostarem, eu paro de fazer esse vídeo. Falou, gente. Valeu. Que doido.